Olá e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui da Hub Prática Criativa no YouTube. E hoje uma pergunta em especial vai nos mover aqui durante esse vídeo. Uma pergunta que muitos fazem pra gente. É possível adicionar um novo template a um arquivo de ArchiCAD já existente? Ou seja, tu já está trabalhando num arquivo do teu projeto, já modelou, documentou ele, já está avançando nas etapas, mas tu quer utilizar um template completamente diferente dentro desse arquivo. Será que é possível? Fica aqui com a gente que até o final do vídeo tu vai entender mais sobre esse assunto. Mas antes da gente partir para o conteúdo, pessoal, eu vou pedindo então para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Isso é uma coisa que nos ajuda demais, pessoal. Quanto mais pessoas inscritas, mais a gente consegue se estruturar, se organizar para fazer mais vídeos, mais conteúdos inéditos, exclusivos aqui para vocês. Aqui a gente tem o nosso compromisso semanal com vocês, pessoal. A gente sempre traz 2 vídeos novos por semana aqui no nosso canal, toda terça e quinta. Então se inscreve aqui para nos apoiar, manda o nosso canal para um amigo, para um colega, para uma colega que vocês sabem que vão se beneficiar aqui com as dicas de ArchiCAD. E não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo em específico, caso esse assunto sobre templates te interesse. Agora vamos embora lá para o conteúdo que eu quero mostrar para vocês tintim por tintim, tudo sobre esse assunto. Então, é possível adicionar um template a um arquivo já existente do ArchiCAD? Respondendo essa pergunta de uma maneira resumida, não, pessoal. Não é possível fazer exatamente isso. O que é possível são duas opções diferentes. Ou a gente pode pegar o nosso projeto e a gente pode copiar e colar ele para um arquivo onde esse arquivo está utilizando um template diferente, ou se não, a gente pode pegar esse template que a gente gostaria de utilizar, oficialmente, e a gente poderia exportar as informações, os atributos, todos os favoritos, seja lá o que for, em relação ao que a gente quer utilizar, e depois importar essas informações para dentro do arquivo que está hospedando o nosso projeto de fato. E o meu objetivo com esse vídeo aqui é mostrar essas duas opções para vocês entenderem quais são os prós e os contras dessas duas decisões. Então vamos lá, eu estou aqui com o nosso projeto aqui do nosso escritório já aberto, e aqui, pessoal, nesse projeto, ele já estava utilizando uma das versões do nosso template aqui do escritório, tá? Não é a versão mais recente, mas enfim, ela segue uma certa lógica parecida com todas as versões que a gente utiliza. E daí aqui, vamos ver algumas questões, tá? Uma coisa muito importante, esse template aqui, ele já está com as alturas aqui, as definições de pisos configuradas para o projeto. Então aqui eu apertei Ctrl 7 e apareceu aqui as definições de pisos. Então vocês podem ver, o meu térreo aqui está com uma altura de 2,80, meu segundo pavimento está com uma altura de 2,90, o terceiro pavimento com 60 centímetros e a cobertura com 3 metros, tá bom? Isso é uma coisa importante desse template que eu tenho que levar em consideração. Outras coisas que eu tenho que levar em consideração, minhas combinações de vegetais são super importantes aqui, que as combinações de vegetais, elas justamente são uma regra que me dizem que otimizam o processo de eu deixar os elementos ligados ou desligados para cada situação de projeto. E eles fazem isso a partir dos vegetais, que é o equivalente aos layers, as camadas aqui dos elementos. Por que eu estou explicando tudo isso, pessoal? Porque eu estou dando uma visão geral para vocês em relação ao que tem nesse template e o que já está configurado dentro desse arquivo. Só que vamos imaginar então, vamos simular essa situação. Eu quero pegar esse projeto aqui e eu não quero utilizar esse template. Eu quero pegar e eu quero inserir um novo template aqui dentro desse meu projeto, digamos assim. Como eu já comentei para vocês, a gente não tem como fazer isso, mas vamos utilizar a nossa primeira opção, que é pegar todo esse projeto aqui e copiar e colar para um novo arquivo que está usando um outro template. Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Para isso, então, eu vou abrir aqui um novo arquivo de ArchiCAD, vou clicar aqui em novo, e agora aqui na hora de escolher meu template, eu vou escolher o template AC25 template, que é o template padrão aqui da Graphisoft, o template padrão aqui que já vem com o meu programa, o ArchiCAD. Então eu vou escolher ele, vou dar um novo aqui para criar esse arquivo. E olha só o que vai acontecer, pessoal. A gente já tem aqui uma carinha diferente no nosso arquivo, ele já vem aqui com umas elevações já configuradas, ele já tem aqui o nome dos pisos diferentes, ele tem aqui, olha só, a combinação de vegetais diferentes também, olha só, ArchiCAD Default, modelo 3D, estudo preliminar, tudo isso que não tinha no meu outro arquivo. Se eu vier aqui no Ctrl 7, nas definições de piso, olha só, o meu template que eu estou utilizando agora, ele tem nomes diferentes para os meus pisos e ele tem aqui também configurações, definições de valores diferentes para o pé direito de cada piso. Então ele está aqui com 3 metros, sendo que também esse template está utilizando a unidade de medida em metros.
metros. O meu outro template que eu utilizo está utilizando em centímetros. Então, como é que eu vou jogar aquele meu arquivo aqui para dentro? Eu vou voltar lá então para ele, primeiro de tudo. Eu vou estar em planta baixa, e vou vir aqui na minha planta baixa do térreo, e eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou me certificar primeiro que todos os vegetais estão ligados. Então eu vou vir aqui e eu tenho uma combinação de vegetal já que se chama todos ligados. Então eu vou ligar ela aqui. Se vocês não tiverem essa combinação, vocês podem clicar nesse íconezinho aqui da combinação de vegetais ou apertar Ctrl L, e daí vocês podem vir nessa janela aqui da direita e clicar nesse íconezinho aqui para selecionar tudo, e agora clicar no botão aqui do olhinho, né, o ícone de mostrar. Ele vai selecionar todos os elementos, vai mostrar todos eles e tu pode dar um OK para confirmar. Com isso agora eu vou vir aqui na minha barra de ferramentas, eu vou pegar o retângulo de seleção. Eu vou me certificar que a opção aqui do método de seleção vai estar selecionada esse daqui, né, todos os pisos, porque assim eu vou criar um retângulo de seleção que vai selecionar todos os elementos que estão em todos os meus pisos existentes. E agora eu vou fazer um retângulo selecionando todos os elementos do meu projeto, né? Todos eles têm que estar aqui dentro. Depois disso, agora eu posso apertar Ctrl C, ele vai carregar um pouquinho ali porque ele está copiando. E agora eu vou lá para o meu outro arquivo. Vou me certificar que eu estou no térreo também desse arquivo, né? Isso é importante. E eu vou apertar Ctrl V para colar aqui esse cara. E olha só, ele apareceu aqui para mim, eu só tenho que dar um clique fora desse retângulo de seleção aqui para eu confirmar a operação. E agora aqui esse meu arquivo foi colado. Só que olha só, tem uma mensagenzinha aqui. Como resultado da última operação, elementos foram criados ou mudaram a sua posição nos pisos atualmente invisíveis. Pessoal, essa é aquela mensagem padrão do ArchiCAD que está me dizendo que elementos foram criados em pisos que não estão sendo visualizados atualmente. Ou seja, faz total sentido, né? Porque eu peguei todo aquele meu projeto que tinham elementos em outros pisos diferentes e copiei eles aqui. Então, eu copiei e colei elementos que estão no meu térreo, no meu segundo pavimento, terceiro pavimento, por aí vai. É só o ArchiCAD me avisando isso. Vou clicar aqui em continuar, então. E olha só, pessoal, a gente está com o nosso projeto aqui. No térreo está normal, né, de acordo com a nossa visualização. Deixa eu ver aqui no meu segundo pavimento, que nesse template ele chama de primeiro pavimento. Olha só, todas as informações aqui também. Tudo certo, vamos ver lá no nosso 3D então como é que ele está. E olha só, pessoal, a gente já viu uma diferença em relação ao nosso arquivo original. A diferença mais brusca, né, é essa relação aqui das alturas dos meus pisos. Vocês podem ver que lá no meu arquivo original, esse piso aqui, que é o terceiro pavimento, a gente tinha uma altura de 60 centímetros nele. E aqui não, né? A gente já sabe, se eu for lá no Ctrl 7, vocês vão ver que o meu pavimento térreo está com 3 metros, o primeiro pavimento também, segundo e cobertura, certo? Então, qual que é o correto nessa situação, nessa opção que tu for escolher, se tu for copiar e colar para outro arquivo? É a gente ficar atento em relação a isso e tu vai ter que corrigir manualmente essas questões. Então, deixa eu verificar aqui no arquivo original, a gente tem o térreo, então, 2,80. Vou voltar lá para o outro arquivo, então. Eu vou botar 2,8. O primeiro pavimento, né, que no caso aqui está como segundo pavimento no meu arquivo original, que eu acho que é o mais correto em questão de nomenclatura, tá 2,90. Aqui, o próximo pavimento tá 60 centímetros e o pavimento de cobertura tá 3 metros mesmo. Beleza, vou dar um OK agora, vamos ver o que vai mudar. E olha só, agora sim, esse arquivo aqui, né, o meu segundo arquivo, que eu joguei o meu arquivo original para cá, agora ele tá correto em relação às alturas. Vocês podem ver que a escada também foi corrigida, antes ela estava errada, né? Quando a escada ela fica errada em questão de vínculos entre os pavimentos, ela fica rosa, e agora que ela já se ajeitou, a princípio nessa questão aqui dos vínculos entre os pisos, tá tudo certo. Vamos ver o que mais, pessoal. Uma curiosidade também, coisas que a gente tem que ficar atento. Olha só, aqui eu tô usando uma combinação de vegetais chamado personalizado. O que isso quer dizer? Quando o ArchiCAD fala personalizado, quer dizer que não existe uma definição salva em relação aqui a esse atributo. Então o que isso quer dizer? Que eu não vou conseguir replicar aqui essa combinação de vegetal que está ativa no momento em outras situações. Essa combinação personalizada, ela é momentânea, ela não pertence a nenhuma regra aqui que existe dentro desse template. E olha só, uma coisa que a gente tem que ficar atento então, se eu for utilizar uma combinação de vegetal deste arquivo agora, né, deixa eu usar, por exemplo, essa daqui, modelo 3D, vou selecionar ela. Olha só o que vai acontecer, o ArchiCAD vai dar uma pirada. Por quê, pessoal? Porque quando eu jogo aqui, quando eu copio e colo esse meu arquivo para este novo arquivo aqui, esse novo template, acontece uma pequena desorganização em relação aí aos vegetais e combinação de vegetais, tá? Isso a gente tem que ficar atento. Então o que eu quero dizer com isso? Olha só. Esse arquivo novo, ele tem combinações de vegetais específicas para eles com os seus vegetais específicos. E olha só, deixa eu clicar aqui no Ctrl L, ou apertando nesse íconezinho aqui também, vocês vão ver que eu importei com essa operação de copiar e colar vegetais do outro arquivo. Olha só, todos esses que tem uma extensão aqui do lado foram importados, tá? Então eu tenho aqui até elementos duplicados, né? Eu tenho a anotação linha e trama 2D, que é do arquivo original,
e eu tenho uma anotação linha e trama que é desse arquivo aqui agora, desse template padrão da Graphisoft. Então, o que vocês teriam que fazer nesse caso também, pessoal? O interessante seria vocês revisarem em relação a isso também. Então, por exemplo, olha só, esses vegetais duplicados, eu selecionaria eles e viria aqui em apagar, e daí aqui agora eu botaria a opção de mover os elementos para, porque o que acontece? Essa janelinha aqui está dizendo que eu vou apagar esse vegetal, mas o que eu vou fazer com os elementos que estão vinculados a esse vegetal? E aqui ele me dá a opção de apagar os elementos ou mover esses elementos para um vegetal que a gente for escolher. Então eu vou escolher esse vegetal e eu vou dizer que ele vai para o vegetal anotação linha e trama, que é esse original aqui do template padrão da Graphisoft. Então, vou mover aqui e daí fechou todas e assim eu vou organizando esse meu arquivo, que é um intruso, né, pessoal? A gente inseriu um arquivo que tem definições completamente diferentes em relação aos vegetais e combinação de vegetais. Então, a gente tem que cuidar e a gente tem que tirar um momento para configurar, para meio que consertar esse arquivo novo aí dentro desse template que agora a gente está utilizando, tá? Então, qual é a vantagem de utilizar esse método? Porque é muito fácil, é só a gente copiar e colar o arquivo para dentro desse template que a gente quer utilizar. Qual é a desvantagem? É que realmente a gente tem que cuidar com a bagunça que a gente vai fazer nesse nosso arquivo do projeto e a gente tem que manualmente ir verificando o que ficou errado, o que ficou certo, né? E corrigir qualquer erro que a gente possa encontrar. Para a gente ficar minimamente aqui com esse arquivo decente, deixa eu vir aqui só na combinação de vegetais então e eu vou criar uma combinação nova de todos ligados. Então eu vou selecionar todos eles, vou clicar aqui em mostrar e agora aqui eu vou clicar em novo e eu vou nomear aqui para X todos ligados. Agora eu vou dar um OK para confirmar e todos eles ficam ligados dentro dessa regra agora. E a nossa segunda opção que eu tinha falado para vocês, pessoal, como é que a gente faz então? Imagina que a gente está dentro desse template, o template padrão da Graphisoft, e a gente quer exportar essas informações para dentro lá desse nosso arquivo que a gente estava trabalhando primeiramente. Então vamos pensar em uma definição, por exemplo, relacionada ao template. A sobreposição gráfica, por exemplo, olha só. Aqui, se eu vier em documentação, sobreposições gráficas, eu tenho uma sobreposição gráfica de estudo só dentro desse meu arquivo aqui que eu estava trabalhando. Agora, lá no template original da Graphisoft, vamos ver quantas sobreposições a gente tem. Deixa eu ver aqui, documentação, sobreposições gráficas, e olha só a quantidade, pessoal. Tem aqui de estudo preliminar, projeto legal, projeto executivo, e por aí vai, tem várias. Como é que a gente pode fazer então para exportar essa definição e importar lá dentro do outro template? A gente pode vir aqui em combinação de sobreposição gráfica, e daí a gente seleciona aqui estudo preliminar, por exemplo, que é o que eu quero utilizar, e aqui eu tenho um íconezinho de exportar. Então eu clico aqui e agora eu só preciso salvar dentro de uma pasta. Então qual é a indicação que eu tenho para vocês, pessoal? Sempre tenham essas pastas das quais vocês vão exportar essas definições, esses atributos aí para vocês, sempre que tiverem necessidade, vocês poderem incorporar dentro de outro template. Então, por exemplo, vou salvar aqui na minha área de trabalho. Agora eu vou voltar lá para o outro arquivo, vou abrir aqui de novo em documentação, sobreposições gráficas, combinação de sobreposição gráfica, e eu vou vir aqui agora no outro íconezinho de importar. Eu vou selecionar essa sobreposição, né, esse arquivo lá na minha área de trabalho, e vou clicar em abrir. Olha só, ela já apareceu aqui para mim, vou dar um OK então para utilizar ela, e vocês podem ver as regras atuando aqui conforme planejado. Então, essa é uma segunda opção que a gente também pode trabalhar. O que a gente tem que se ligar só são as maneiras das quais a gente tem para exportar e importar certas definições ou atributos, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês a sobreposição gráfica. Vamos voltar lá no template padrão da Graphisoft e deixa eu mostrar outras definições. Aqui a gente tem, vindo em opções, atributos do elemento, a gente tem assim várias opções de definições aqui que o ArchiCAD ele chama de atributos, que são super importantes para a representação e para a organização do nosso projeto. Então, por exemplo, aqui a gente tem os vegetais, as linhas, canetas, tramas, superfícies, materiais de construção e por aí vai. E aqui, pessoal, se a gente quiser trabalhar com essa opção de exportar e importar todas esses atributos, a gente pode clicar aqui em gestor de atributos. E aqui vocês podem ver que a gente tem uma barrinha aqui em cima com todos os atributos que a gente pode selecionar. Olha só, aqui são os vegetais, aqui são as canetas, as linhas, as tramas, as superfícies, os materiais de construção e por aí vai. E aqui são todos esses elementos que pertencem a esse template. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte. Imagina que eu quero pegar essas zonas e eu quero exportar elas desse arquivo para utilizar no outro. Então, eu vou selecionar elas, selecionei todas, e vou clicar aqui em acrescentar para elas entrarem aqui nessa aba, nessa janela aqui de exportação. E eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui de exportar. E daí agora eu salvo com o nome que eu quiser. Eu vou botar zonas e categorias.
e vou confirmar. Exportei então lá para minha área de trabalho. Agora eu posso voltar lá para o arquivo que eu estava utilizando, né, o meu arquivo principal, e eu posso ir de novo, então, opções, atributos do elemento e gestor de atributos. E agora aqui com as zonas selecionadas, pessoal, eu clico aqui nesse íconezinho de importar, seleciono o meu arquivo, né, de zonas e categorias que eu acabei de fazer e vou abrir ele. E olha só, pessoal, eles apareceram aqui e agora eu posso selecionar esses arquivos e eu posso clicar na opção aqui de agrupar. E olha só o que vai acontecer, eles vão vir aqui para dentro do meu arquivo, dentro desse template que eu estou utilizando. Eu só preciso agora apertar o OK e confirmar aqui que eu estou fazendo essas alterações. Vou clicar aqui em aplicar e fechar. E fechou, pessoal. Agora essas zonas elas estão ali para eu utilizar dentro desse meu arquivo. Então, galera, o processo é o mesmo com superfícies, com combinações de vegetais, com materiais de construção. É tudo seguindo esse passo a passo. Para fechar agora esse tutorial, a gente tem mais um elemento que é interessante de vocês saberem como importar e exportar, que são os nossos favoritos. Então, imagina o seguinte, vou voltar lá para o template padrão da Graphisoft, esse cara aqui. E aqui dentro desse template eu preciso exportar o seguinte favorito. Vou vir aqui na parede, vou abrir aqui os favoritos e eu tenho essa aqui, ó, parede de toras. Eu quero exportar esse favorito, eu quero importar lá no meu outro arquivo. Como é que eu faço isso? É mais fácil fazer dessa seguinte maneira, eu vou vir aqui em janelas, paletas e eu vou escolher a paleta aqui de favoritos. Por aqui a gente tem muito mais opções, eu posso clicar aqui em procurar e eu vou digitar aqui parede. Olha só, ele vai filtrar todos os favoritos do meu arquivo por esse elemento aqui de parede e agora eu vou selecionar a parede de toras e eu vou clicar aqui na engrenagemzinha e eu vou botar aqui a opção de importar, exportar. Com essa opção selecionada, pessoal, vamos ver o que ele está me falando agora nessa janelinha. Importar de não é importante para mim, porque eu não quero importar, eu quero exportar ela, então eu vou escolher aqui a opção exportar para arquivo PRF e eu vou selecionar apenas favoritos selecionados, porque senão, pessoal, olha só, eu vou estar exportando 440 elementos. Não é isso que a gente quer, né? Então eu vou clicar aqui, apenas favoritos selecionados, olha ali, apareceu uma contagem agora, que é apenas o elemento que está selecionado. Eu vou clicar em exportar. Vou selecionar aqui alguma pasta dentro aqui do meu computador. Deixa eu escrever aqui a parede de tora. E agora eu vou voltar lá para o outro arquivo e eu vou repetir o mesmo caminho. Janelas, paletas, favoritos. Eu vou clicar aqui na engrenagemzinha e eu vou botar importar, exportar. E agora sim, pessoal, eu vou me atentar à parte de importar dessa janela. E eu vou escolher essa opção aqui, pessoal, arquivo, projeto, PRF, né? Que está aqui a opção que eu tinha exportado anteriormente. Vou clicar em importar, vou escolher aqui a parede de tora, vou abrir ela e eu vou clicar em importar. Vamos ver o que aconteceu. Vou vir aqui nos meus favoritos e olha só. Tá aqui ela, bonitinha, dentro dos meus favoritos de parede. Agora eu posso dar 2 cliques para selecionar ela e eu posso utilizar aqui dentro do meu arquivo. Agora que eu só tenho que escolher o meu vegetal, né? Porque como eu comentei para vocês, essa é a questão mais delicada dessa questão aí de trabalhar com diferentes templates, né? Importação e exportação. É mais essa questão dos vegetais mesmo. Então eu vou escolher o vegetal, vou escolher aqui Arc Parede, vou dar um OK e aqui agora posso inserir ele tranquilamente e vocês vão ver que tá agora lá dentro do meu 3D. Olha só, esse meu favorito sendo utilizado. Pessoal, essa foi uma aula aqui mais geral sobre o assunto. Como eu tinha comentado para vocês, é uma dúvida bem recorrente aí entre os nossos alunos, entre a galera que nos acompanha, então eu espero que com esse vídeo a gente possa ter chegado numa resolução maior quando vocês tiverem esse tipo de situação. Não esquece então de se inscrever no nosso canal, deixar um like aqui nesse vídeo caso você tenha curtido o conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo aqui da Hub.